Boa noite, pessoal. Aqui na sede novamente. Hoje, iniciando aqui a segunda roda empresarial digital, online, né? Recebe o Ângelo César Mendes, né? Vai falar de um bate-papo aqui. Com o Lídio Guerra, comigo, né? E vamos começar aqui fazendo a apresentação do nosso convidado, né? O Ângelo é engenheiro agrônomo, teólogo, produtor rural, né? Associado aqui da IFEC, né? Da sede. Desculpa. Né? O currículo do Ângelo, além de começar lá a carreira como agrônomo, ele já fez 2 especializações, né, em administração rural, manejo de solo, fez mestrado, está fazendo doutorado, né? Então, seguindo a carreira acadêmica aí também, participou na atividade aqui de Dourados, sendo presidente da IA, vários anos conselheiro do CREA, né, em Campo Grande. Ou seja, tem toda uma carreira aí, professor também na Unigran, professor na UFMS, ou seja, Ângelo, você conhece muito de Dourados, conhece muito da região, conhece muito da área rural, né? É atual, então, presidente do Sindicato Rural. A nossa ideia aqui hoje é a gente conversar um pouco sobre essa inter-relação, o campo e a cidade, né? Os empreendimentos rurais, o agronegócio aqui de Dourados e região, e essa influência aqui em todas as atividades do comércio, da indústria, dos serviços, né? Então, seja bem-vindo. O presidente também vai dar as boas-vindas, né? E a gente depois vai fazer as perguntas, algumas aqui da mesa e a maioria depois recebendo aí do pessoal que está acompanhando, enviando as perguntas para a gente e fomentando esse bate-papo. Presidente? Pois não, César, Lídio, que estão os coordenadores dessa mesa redonda que estamos tendo aqui e participação online. E um prazer nós recebemos nesse momento o presidente do Sindicato Rural de Dourados. Eu faço esse agradecimento à sua presença, senhor presidente César, Ângelo César Ximenes. Em nome dos diretores. É uma satisfação grande. A Associação Comercial e Empresarial de Dourados, ela tem uma ligação muito próxima com o Sindicato Rural, que são 2 entidades representativas da classe produtora. E a interligação do campo e a cidade. Então, já começando, se me permitir, já faço a primeira pergunta. Na década de 70, o campo era integrado pela cultura da soja e do pasto. Hoje, com o advento do confinamento para a produção de proteína animal, a diversificação se dá pela concorrência da cana, da soja e do milho. Há espaço e harmonia para essas culturas em nossa região? Boa noite a todos. É um grande prazer estar aqui na Associação Comercial, na presença de 2 colegas de profissão, César Scheid, Lídio Guerra, o Nilson, empresário, presidente da sede, a quem eu agradeço o convite que me foi feito para que eu pudesse representar hoje aqui em Dourados a classe produtora rural, o Sindicato Rural de Dourados. Sem dúvida nenhuma, a história de Dourados, ela se confunde com a história da soja, né? Principalmente o pessoal que veio do sul, né, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, vieram aqui saindo lá daquelas regiões onde tinha uma família populosa e no sentido de investir numa cidade que estava iniciando, que é a década de 70, relatado pelo nosso presidente Nilson, né? Dourados, na época, era uma cidade de 35 anos, mas até aquele momento não tinha grande desenvolvimento. E atrativo por terras de valores baixos, em relação às terras do sul e às terras de São Paulo, Minas, e isso os produtores, aqueles, diríamos assim, colonos que vieram do lado do sul, vieram para cá
e se apoitaram por aqui, pararam por aqui, aonde iniciaram as suas atividades. A cultura da soja, que estava iniciando a nível mundial, a nível de Brasil, e começou também na região de Dourados. E tinha uma situação onde o agricultor que estava iniciando tinha dificuldade de preparo, era tudo preparado, né? De preparo, as correções de solos, o agricultor não tinha todo o conhecimento, né? A Embrapa só veio iniciar seus trabalhos em 75, então tinha toda uma situação. Então aí ocorreu, tipo assim, uma disputa entre os pecuaristas e entre os agricultores, né? Os pecuaristas mais estabelecidos, com valor agregado maior, com uma capacidade financeira maior. E o agricultor, ele foi iniciando suas atividades na década de 70. Com o passar do tempo, as tecnologias vindo para a nossa região, e vamos transportar aqui para os dias de hoje, aonde nós temos tecnologia da cultura da soja, com a utilização de corretivos, com a utilização de agricultura de precisão, de produção aí próximo a 80 sacas de soja por hectare e 120 sacos de milho na safrinha. Então, produtividades compensadoras, aonde essa disputa com a pecuária, ela deixa praticamente de existir, essa pecuária extensiva, e dá espaço para uma pecuária mais verticalizada, tipo um confinamento, tipo utilização dos grãos da soja, principalmente quem tem armazenagem, né, que tem subproduto da soja, subproduto do milho e outras culturas aí. Então eu diria, Nilson, que Dourados cresceu, a região e também é espelho do Mato Grosso do Sul, aonde essas duas, diríamos assim, a agricultura e pecuária caminharam junto, né? E eu acredito para uma maior estabilidade da propriedade, é interessante sempre a agricultura e pecuária andar junto. A agricultura e pecuária andar junto, porque enquanto que a agricultura existe, nós estamos enfrentando uma situação de estiagem, né, no milho, né, vamos ter grandes perdas, e aonde a pecuária ela é mais estabilizada. Então, o empresário rural e essa integração que nós aprendemos a trabalhar, integração agricultura-pecuária, é um fator muito preponderante para a estabilidade do homem do campo. Então, eu vejo que essa evolução, tanto em Dourados, esse crescimento tanto de Dourados e todo o Mato Grosso do Sul, se deve à evolução tecnológica aí, que nós temos que agradecer às universidades, a Embrapa, as fundações, os órgãos de pesquisa e o produtor rural. O produtor rural sempre foi o pioneiro de curioso. O principal ator, né? É o principal ator, né, César? E o que paga a conta, né? E é o que, se der prejuízo, que sustenta aquilo ali, né? Lídio, uma pergunta também aí. Boa noite, Ângelo, meu colega de profissão e colega de faculdade, né? Formamos na mesma faculdade aqui em Dourados. Boa noite ao Nilson, nosso presidente, ao César, meu colega, e a todos os que nos ouvem. A minha pergunta vai na mesma esteira da parte histórica. Então, já falamos aqui nos anos 70, começou a desbravar o Estado, a agricultura e a pecuária, as culturas de soja, criação de bovinos, né, depois milho e na época trigo, hoje uma cultura que não está tão em alta assim. Muito se questionava naquela época a questão da monocultura, né? E hoje é um pouquinho diferente, já temos outras culturas menores, mas por outro lado, era sempre o outro questionamento que vinha, e é aí onde eu gostaria de conversar contigo, Ângelo, é que a gente produzia e o produto ia embora sem ser industrializado, ou seja, nós não tínhamos aquele ganho sobre o próprio produto. In natura, né? Exatamente, ia embora in natura. Hoje nós temos aí grandes empresas, especialmente aí cooperativas. Ano passado tivemos aí, ano retrasado, a inauguração da Coamo, uma das maiores fábricas do Brasil. E eu gostaria de saber se, assim, que você falasse um pouquinho sobre isso e qual a perspectiva de chegada de novas empresas aí dentro do ramo do agronegócio. Uma das situações, eu queria até complementar a tua fala, né, Lídio? Assim, eu estou desde 67 em Dourados, né? Cheguei com 1 ano e meio aqui e posso dizer que eu acompanhei todo o desenvolvimento da nossa região. E eu vejo que nós temos um povo trabalhador,
um empresário que está sempre disposto a investir, né, aqui na região para que possamos crescer, mesmo porque Dourados, ele é circuncidado, ele está em torno de Dourados 33 municípios, dos 79 municípios que tem no Mato Grosso do Sul, em torno de 40% dos municípios estão em torno de Dourados, mais de 1 milhão de pessoas, né? Mato Grosso do Sul é um estado com baixa população, né, para consumo, mas Dourados tem aí, diríamos assim, também 40% da população em torno de Dourados. Então, um grande agravante que eu vejo para Dourados, é a união, da nossa classe, diríamos assim, política, né? Eu estava vendo esses dias, né, um deputado federal, quando ele é eleito, se ele não fizer nada, ele tem verba de 15 milhões de reais. 15 milhões por ano para ele alocar, né? Se ele não fizer nada. Então, esse valor é lógico que o deputado vai trazer para a sua região, porque ele quer voltar para o mesmo cargo, outro cargo lá. Então, nós estamos hoje sem representatividade, né? E eu vejo assim, às vezes em Dourados, eu faço a meia-culpa também, como empresário e como também líder sindical, que muitas vezes a gente não se une para discutir o desenvolvimento de Dourados. E um desenvolvimento a curto, médio e longo prazo. Por quê? Porque Dourados, ela cresce sozinho. Mas, se ela tiver um apoio dos empresários e um apoio da classe política, eu acredito que vai crescer muito mais. Eu estou falando isso porque já era para ter estado aqui muito mais indústrias. Hoje nós estamos aqui com a Coamo, que você relatou, nós estamos aqui com a Impasa, né, que a Impasa é uma empresa paraguaia, o dono é brasileiro, né, empresa paraguaia brasileira, mas que já tem em Nova Mutum, no Mato Grosso, e também em Sinop, está investindo R$1 bilhão em Dourados, aqui R$1 bilhão aqui na saída para Carapó, do lado da Coamo, e outras empresas que estão vindo para Dourados também, né, além do produtor rural que está investindo em armazenagem, investindo em irrigação, várias outras empresas estão vindo para cá. Só para vocês terem uma ideia, tem uma fábrica, um trator, uma concessionária que estava indo para outra cidade menor aqui, porque Dourados não estava oferecendo condições. Nós fomos até Cidrolândia, junto com o secretário municipal aqui, e mais alguns empresários de Dourados, e conseguimos trazer a empresa para cá. Muitas vezes tem outros municípios que brigam para determinada indústria vir para cá. E Dourados, eu acredito, Lídio, precisa brigar também, para nós termos mais opções de fonte de pessoas para trabalhar e mais renda também. E eu lanço um desafio aqui, e eu me proponho a trabalhar nesse sentido aí, não para ser político partidário, mas nós para criarmos um grupo de discussão de desenvolvimento da nossa cidade. Frente política. A frente política, né? Política de desenvolvimento, não né? Basta ser a capital, né? Ser chamada de capital do Cone Sul, capital do agronegócio do MS, né? Tem que ter a sua atuação, como você falou, vou concordar, né? 1 milhão de pessoas, nada é mais que 1/3 da população do estado, né? Então a gente teria que ter uma representatividade mais forte de deputados, né? E trazendo aí esses investimentos, fomentando esses investimentos todos, né? As indústrias, como você falou, vêm buscando não só matéria-prima, não só a soja, o milho, a cana, né? O suíno, que nem a gente tem aí a Seara, a BRF, o frango, né? Processando toda essa proteína, exportando, né, para várias regiões do mundo, né? Mas tem que ter um ambiente de negócio, né? Então, setor industrial vindo forte, cada vez mais forte, agrega um setor comercial cada vez mais forte de insumos, né? Os produtos não só para o agronegócio, mas máquinas, equipamentos, tudo, né? Então é uma coisa que vai se potencializando e tem que ter por trás essa questão da liderança política também, né? Trazer e mostrar a região, né? Mostrar que a região é importante, que tem todo esse potencial, né? Então, concordando com você, né? Eu acho que é fundamental, né? A sede representando esses empreendedores, se algum político rural representando esses produtores, né? Se algum político estiver nos assistindo, né? O puxão de orelha está dado e o convite está feito para que compareçam, né? Eu vejo também, né? Eu vejo também aqui, assim, essa semana que passou aí, nós tivemos também diríamos assim, já o leilão que ocorreu na São Fernando, né?
Já tem uma empresa que tem um processo do trâmite, agora que tem um prazo aí para ver se ninguém vai ter alguma impugnação, mas já tem empresários que vão assumir aqui, já são propostos a não só trabalhar com a cana, como trabalhar com milho também. Então são mais opções, né? Hoje eu vejo que o agricultor aqui da região, que nós tínhamos, o milho, não era considerado uma commodity. Quando os Estados Unidos começou a fazer o etanol de milho, aí virou uma commodity. Hoje nós estamos com uma condição do milho ser tão competitivo, em alguns momentos até mais competitivo que a própria soja, né? Logicamente nós não podemos falar esse ano, essa safrinha agora, que faz algumas fazendas há mais de 70 dias que não chove, né? Então, logicamente, a cultura não, exceto se tem irrigação, né? Tem toda a problemática da cultura anual, mas nós temos hoje indústrias, no caso da soja, a Coamo, no caso do milho, a São Fernando e também a Impasa, que o agricultor da região de Dourados vai ter um grande benefício e com certeza vai ter um valor agregado que outro produtor que não está tão próximo dessa indústria. E a população ganha com isso, né? Ganha não só com mais emprego, com mais impostos para bancar aí a segurança pública, bancar todos os serviços, né, das municipalidades todas, né? Como você disse, não é só Dourados, são muitos municípios, né? E esses recursos, né, vão vir para todos. E também potencializando, por exemplo, eu falo assim, eu sou empresário do setor imobiliário. Não, todo esse desenvolvimento fomenta, né, novas habitações, fomenta mais asfalto, fomenta mais saneamento, né? Então é um polo de desenvolvimento muito forte. Então, a cidade atrelada com o campo, é esse nosso assunto aqui, né, presidente? Sim, o presidente Ângelo, em questão de logística, nós sabemos agora, né, esse advento que está vindo aí, há quanto tempo que se fala e é só promessas, palanque, sobre a malha viária e o pensamento de um terminal multimodal, a gente possa, já com a melhoria do aeroporto, tudo, a gente solicitando também a melhoria nas rodovias nossas, que são precárias, né? Então, como você vê o sistema de logística para a gente poder consolidar Dourados como um polo regional? Então, eu vejo assim, é muito preocupante, né, que o empresário, ele cresce de uma forma, diríamos assim, uma forma exponencial. Eu lembro que o Malthus falava, né, a população vai crescer em progressão geométrica e a questão dos alimentos, progressão aritmética, né? E eu vejo que o empresariado, ele cresce numa progressão geométrica, né? Ele toma uma decisão de abrir uma área, ele toma uma decisão de montar uma indústria e ele vai para cima, ele vai através do poder público, constrói as suas indústrias, as empresas. E hoje, eu tive a oportunidade de conversar com o secretário de Estado, que esteve aqui na Associação Comercial, e nós tivemos, nos últimos 3 anos aqui no Mato Grosso do Sul, um aumento de 1 milhão de hectares de soja. E para essa safra 21-22, nós temos a previsão de aumentar mais 400 mil hectares, ou seja, nós vamos passar 4 milhões de hectares no Mato Grosso do Sul, de soja. Aí você pega os municípios aí, até Porto Murtinho, Nioaque, Aquidauana, Anastácio, município de Jataí, Juti, Bataguaçu, são regiões assim que quando eu fiz faculdade, eram inaptas para culturas anuais. E hoje, com a tecnologia, e hoje com a rentabilidade da cultura, são culturas que estão dando retorno econômico. Se o produtor está plantando e muitas vezes pagando renda, é que está dando retorno econômico. Agora, como que fazer tudo isso, essa logística, né? E eu vejo, Nilson, essa pergunta tua muito pertinente, que nós, empresários rurais, não questionamos o produtor rural, ele paga o Fundersul é dinheiro do produtor rural. A gente sabe que o Fundersul não é só para utilizar nas malhas viárias rural, mas essencialmente. E hoje, muitas vezes, Dourados está cheio de recursos do governo do estado, investindo o recurso do Fundersul. E, tipo assim, eu não fui consultado para ver se é prioridade. Eu sei que a cidade precisa, né, principalmente os quadrilados que estão sendo mexidos, e a gente até agradece ao governo do estado. Porém, poderia ter uma prioridade, principalmente para as regiões, né? Nós estamos em algumas regiões onde tem problemas de ponte, onde tem problemas de trafegabilidade, e você sabe, a produção, ela precisa ser escoada.
Então, se nós não tivermos uma discussão afinada do Secretaria de Planejamento, Agricultura do município, com do Estado, com da União, nós vamos ter problema sério de logística, porque o setor rural, e eu estava lendo um pouquinho hoje antes de vir para cá, hoje nós temos na população mundial 7 bilhões de pessoas. Nós estamos previstos para daqui a 30 anos ir para 9 bilhões. Nós vamos crescer 2 bilhões a mais de pessoas. E o produtor rural, e a população vai virar população urbana. E, pasme, essa informação que eu tenho, mas de várias universidades, vai aumentar o poder aquisitivo da população urbana. Fala-se em dobrar o poder aquisitivo. E isso aí vai demandar o quê? Vai demandar produtos da agricultura. A demanda vai ser a metade do que é produzido de cereais hoje, de culturas anuais, e o dobro da carne bovina. Está entrando muito vegano e tal. Mas o cidadão urbano, ele pode ficar vegano a semana toda, no fim de semana ele quer a tal da carne, né? Ele vai querer... Tem o peixe, tem o frango, né? O suíno, a carne suína avançando bastante também. A proteína é sempre importante na alimentação das populações. E a cadeia que gira em torno do agronegócio, ela é muito extensa, né? Então, qualquer coisa que você mexe ali, qualquer investimento que você faz, você acaba agregando bastante a todas as outras partes, por assim dizer, né? Eu complementando um pouco nessa leitura que eu estava fazendo, e a grande crise mundial que nós vamos ter, nós estamos achando que nós estamos tendo uma grande crise, e estamos, né? Que é a questão do vírus, que está na terceira fase aí, mas a próxima grande crise que nós vamos ter é a questão da água. Eu não sabia, eu estava lendo a Índia, ela tem uma dificuldade de produção, não tem água lá na Índia. E nós estamos com os 2 principais aquíferos no Brasil. Um aquífero que eu não me recordo o nome na Amazônia. Alter do Chão. Hã? Alter do Chão. Isso. Guarani. E o Guarani, que nós estamos em cima do Guarani, né? Então, os 2 maiores aquíferos do mundo. Por que todo mundo quer o Brasil? Por que as multinacionais? Por que a Amazônia? Por quê? Por causa da questão da água. Além dos minérios que tem lá à disposição, de diversos minérios lá, nós temos a questão da água. E nós estamos, e pasme, né? Eu tive por 2 oportunidades em Israel. Lá em Israel não tem a questão de água, e eles, 100% da agricultura deles é com irrigação de suco. E nós podemos utilizar isso aí, essas irrigações, para ter esses intempéries climáticos, muito associado ao setor de irrigação, nós temos aí leitos de rio, nós temos aí praticamente todas as propriedades no Mato Grosso do Sul tem curso d'água. Perfeito, e otimizar e utilizar melhor. Uma pergunta que chegou pela rede. Tá, o Ângelo, a gente sabe que a Expo Agro é a nossa maior feira aqui em Dourados, e é esperada por toda a população, mesmo quem não é produtor rural, acaba comparecendo, e é um evento, um dos maiores eventos do nosso calendário, se não o maior. E esse ano não poderá ser realizado presencialmente, devido ao ano passado já não tivemos, mas esse ano a solução foi a Expo Agro digital, né? E a pergunta é exatamente a respeito disso. Quais são as expectativas em relação à Expo Agro digital? Nós tivemos uma grata surpresa, né? Quando uma pessoa que está em São Paulo, né, já migrou aqui, o Paulo Lobo, não sei se todo mundo conhece, né? Ele fez o site do Sindicato Rural e vários sites em Dourados, e ele, conversando com um grupo de marketing aqui de Dourados, fez uma proposta, uma plataforma de termos uma Expo Agro digital. É lógico que nós já estamos assim há 4 meses discutindo isso, né? E hoje pegou corpo nisso aí. Nós temos já essa Expo Agro digital, já está toda formada, aonde nós vamos ter são só 5 dias, né? Vai ser de 4 a 8 de agosto. Nós vamos ter um formato, nós temos contatos com as principais empresas, as empresas de tratores, as empresas de colheitadeira, as empresas. Nós vamos ter de manhã, na primeira pegada da manhã, nós vamos ter vitrines tecnológicas. Cada empresa, John Deere vai ter sua vitrine, vai ter suas demonstrações de manhã, New Holland no outro dia, Valtra no outro dia, Case no outro dia, tudo no mesmo horário de manhã. Após isso aí, nós vamos ter cursos, né? Cursos do Senar, cursos de própria empresa que estão querendo dar de formação.
Na sequência, nós vamos ter alguma coisa na área de rodeio. Aí, na sequência, nós vamos ter mesa redonda. Nós temos já confirmado o ministro Tarcísio, né? Nós temos contato já com o ministro Tarcísio para falar dessa questão de logística, né? Ele está muito... É lógico que hoje é a facilidade de você fazer uma live, né? A ministra Tereza Cristina, nós já conversamos com ela também, provavelmente ela vai fazer a abertura. Grande parceira de Dourados. Grande parceira de Dourados, né? A nossa ministra que sempre nos recebe bem em Brasília e também todas as demandas que nós temos. E nós vamos ter todo dia, das 18 às 19, uma palestra de grande porte. Alexandre Garcia, um dia, o outro dia nós estamos tendo o Ricardo Amorim, outro dia nós vamos ter alguém de clima, vamos ter os 5 dias, uma palestra das 18 às 19. E 19 horas vai entrar a TV Expo Agro, onde vai fazer todo o resumo do dia. Nós vamos ter um âncora que é de São Paulo, de rodeio, o Isnar, um profissional na comunicação, né? Ele vai fazer todo esse resumo do dia. E, por fim, nós vamos ter uma live em cada dia. Nós estamos tendo grandes... Está bem estruturado, então, Angela. Está bem estruturado. O governo do estado, através do Eduardo Rido, já bateu o martelo com nós. O governo municipal, na pessoa do Alain e na pessoa do secretário Recalcati, também nos deu esse aval também. E as empresas, os agentes financeiros, as empresas também estão nos ajudando, né? Em todas as pessoas que nós fomos até agora não recebemos nenhum não. E isso aí vai ser uma forma diferente. Nós queremos fazer essa Expo Agro Digital, onde todos, vai ser uma coisa agradável. Se a mulher, se o empresário urbano, se a pessoa que está ali, o trabalhador comum, vai ver digitalmente e vai se sentir atraído para aquele assunto. E no fim, lá no final de cada dia, vai querer saber o resumo, o que aconteceu naquele dia. Ou seja, a Expo Agro vai catalisar aí todas essas atividades, né? Como sempre, né? E com certeza vai ter um grande público agora num formato online e digital também, né? E aproveitando aqui, tem mais uma pergunta enviada, né? Por quem está nos assistindo, né? Qual o papel do Sindicato Rural, né? Neste momento de pandemia em relação aos produtores? Quais são as orientações que têm sido feitas? Como é que tem sido isso dentro do Sindicato Rural? Primeiramente, nós temos 2 situações aí, né? O produtor rural, quando colheu a soja, a maioria colheu bem, e aí o pessoal tinha comprometido quase a metade da safra, a metade pôde comercializar bem também, né? A gente espera que a média seja isso. E o Sindicato Rural, de uma forma geral, do Brasil inteiro, porque não tem mais aquela obrigatoriedade, logo que o Bolsonaro entrou, deixou aquela obrigatoriedade de pagar os sindicatos, né, pagar a CNA, então nós perdemos grande parte da receita. E Dourados, e o Sindicato Rural de Dourados, ele depende quase que exclusivamente da Expo Agro, né? Quase que o ano passado não teve Expo Agro, nós tivemos, aí não teve, 2020 todo mundo lembra, e esse ano não vai ter Expo Agro presencial, vai ter a digital. Então nós estamos sem caixa. Então dos 13 funcionários que nós tínhamos, nós estamos com 4. Nós estamos com 2 pessoas no pátio, fazendo manutenção, e uma secretária que não pode parar, e um faz tudo aí para a gente ter isso aí. Então, mas o que nós fizemos para o produtor rural? Além da conscientização, o produtor rural, o setor rural é um setor essencial. Quando você instala uma cultura no campo, se você não aplicar um produto, aquela cultura perde. Então, é um setor essencial. Alimento, né? É alimento, tanto a parte você citou a questão suinicultura, avicultura, piscicultura. Então, não só Dourados também, naquela pergunta anterior, nós temos várias demandas da JBS aí na suinicultura, na avicultura, nós temos aí piscicultura, nós temos grandes projetos aí com grandes empresários do Paraná para fazer uma grande venda para os grandes supermercados. Então, o que o Sindicato Rural fez para o produtor? Além da conscientização, está ao lado do produtor para que ele não possa parar a produção agrícola. Eu até tenho um termo que o presidente usa, né? Se todo mundo parasse, se o agro parasse, provavelmente nós estaríamos com fome dentro de casa e com fome, né? Super essencial sempre, né? Então, e lembrando, e todo esse movimento, né? Que, como a gente comentou, não só Expo Agro, mas todo esse efeito, né? Se Dourados hoje é um polo médico, é um polo educacional, né? Se é um polo
que demanda aí, né, atividades de serviço, né, advogados, contabilistas, se deve a todo esse movimento, né? Então, realmente tem que valorizar e valorizar bastante. E o sindicato, com certeza, passando a pandemia aí, vai restabelecer essa equipe e novos projetos. Lídio, mais uma pergunta aí? Mais uma pergunta enviada por algum telespectador. Durante a Expo Agro Digital, haverão lives de artistas famosos? Isso aí nós temos assim acessado, né? Nós estamos tentando Gustavo Lima. O Gustavo Lima, a Ambev está tentando fazer uma live. Ele é o campeão das lives da área rural, né? Nós estamos fazendo, a turma de marketing nosso vai ter live com os cantores regionais, né? O nosso aqui Conrado, né? Tá aqui com a gente. Vai ter lá dos famosos, assim, nós vamos ter, Lídio, um desses top nacional. São 5 lives. E os 4 vão ser de cantores regionais, o estadual, o federal aí. Vai ter uma grade. Vai ter uma grade. Agora, por exemplo, a Ambev pegou o dia tal. Nós vamos fazer de tudo para que ela traga o melhor, né? Porque eles têm alguns artistas que já estão dentro do programa deles, do portfólio. A marca deles a esse artista e fazer essa divulgação. A expectativa é bem grande, então. A expectativa é muito grande, nós estamos fechando agora, né? A pergunta foi bem pertinente, porque ontem fizemos a reunião, nós estamos, assim, várias pessoas, como é live, é fácil você conseguir, mas quem vai patrocinar vai querer que a pessoa vá para uma fazenda, ou para um local demonstrando os produtos, né? Vai ser uma coisa, assim, que vai ser interagir com o homem do campo e interagir com a marca que está patrocinando todo aquele evento, né? Mas vai ter sim. Até porque a gente espera que até agosto dê uma aliviada, né, na pandemia. É claro que não há perspectiva de acabar até agosto, mas alguns países aí que iniciaram a vacinação antes, e até por serem menores, estão com a vacinação em percentual mais adiantado, já estão aliviando um pouco, né? E a gente espera que isso aconteça aqui também, né? Aproveitando esse gancho, presidente, só uma questão, né? O produtor rural até é uma população com uma idade mais madura, vamos falar assim, né? Então, eu acredito que também nesse aspecto, né? O pessoal está se vacinando já, né? Boa parte dos produtores rurais, e estão se protegendo, protegendo a família, estão isolados, né? A questão daqueles produtores que moram no campo, tem esse isolamento também, isso também beneficia, né? E tudo caminha para uma melhor solução aí, queira cada vez mais rápida, né, presidente? Sim, eu quero pedir licença ao presidente Ângelo para falar um pouco também sobre impactos, o impacto na economia, o impacto ambiental, quando se fala de desmatamento, quando se fala de uso de fertilizantes, insumos, inseticidas, essas coisas. Como você vê hoje, senhor presidente, se tratando de impactos na agricultura e em confronto com a cidade? Eu vejo assim, Nilson, eu vivo esse problema na pele. Eu sou agricultor, eu comecei com uma área pequena, hoje eu estou com uma área razoavelmente grande, por quanto eu comecei. E vamos começar a nível federal. Hoje, o Brasil tem 400 milhões de hectares próprias para ser agricultáveis, para cultivo. Você sabe quantos hectares nós temos cultivado? 63 milhões. Então, nós temos 15%, 16% da área apta. Então, se você pegar um Mato Grosso do Sul, se você não precisa ser muito conhecedor, eu quero ir para Bela Vista, percorre, você vê o tanto de área que tem área só com pastagem degradada e que você não precisa eliminar APP, reserva legal, você não precisa. Então, hoje nós temos condições, não só de áreas que não precisa, ela vai ter um impacto, lógico que vai ter um impacto. Toda mudança que você tem, você revira um solo para colocar calcário, gessos, corretivos, você teve um impacto. Mas o benefício que deu desse impacto é muito grande. E eu vejo assim que a legislação ambiental brasileira,
é uma das mais rigorosas, ou a mais rigorosa do mundo, né? Se você pegar aqui o IMASU, se você pegar o IMAM aqui em Dourados, você vai ver que muitos processos demoram anos aí para ser liberados, né? E às vezes coisas realmente, relativamente simples, né? Eu vejo assim, né? O agricultor e o pecuarista, o empresário rural, de uma forma geral, ele vai querer sempre ter essa preservação. Então, ele é conservacionista por natureza, vamos falar assim. Assim, é a casa dele, né? Eu diria assim para vocês, qual empresário que investe 100 milhões de reais e 20 milhões ele fala, eu vou dar para o governo? Dos 100 milhões, 80 milhões ele fica para ele e 20 milhões. Então, quando o produtor compra uma terra no Mato Grosso do Sul, ele já deixa uma reserva de 20%. Ele já deixa uma reserva de 20%. Ele paga e assume o compromisso de preservar. E assume, manter, né? E assume o compromisso de preservar e manter. Agora, quando ele compra essa situação, ele já tem essa obrigatoriedade. E se você for para a região amazônica, é 80% de preservação. Perfeito. Perfeito. O papo avançou bem, né? Bacana, podemos falar aí da Expo Agro, falar de vários aspectos, né? E aí o Ângelo pode falar as considerações gerais, né? A roda empresarial, esses bate-papos, a ideia é que seja 40, 45 minutos e que a gente percorra aí vários assuntos com o convidado. Inclusive, uma sugestão para todos aí, indicar, né, assuntos para as nossas rodas, né? A gente vai manter esse formato até o final do ano, né? E pretendemos fazer pelo menos mais 8 rodas empresariais aí, discutindo temas importantes aqui, relacionados aos empresários, né? A Dourados, a região. Lídio, suas considerações também. Bem, eu queria agradecer a presença do Ângelo e agradecer a todos os que nos tiveram conosco aí, dizer que a Associação Comercial e Empresarial de Dourados está sempre aberta a discussões, a ajudar o empresário, e assim como o Sindicato Rural. Assim, são duas entidades que trabalham demais para Dourados. A gente oferece o nosso tempo aqui, que é o que a gente tem de mais precioso, para tentar alavancar Dourados. Eu agradeço a presença do Ângelo, o tempo dele que ele teve aqui conosco. Eu acho que nós adentramos assuntos muito importantes, embora o tempo seja bastante reduzido, e estamos aí de braços abertos para acolher a todos os que precisam aqui em Dourados num momento difícil desse, que é o momento de pandemia, que é a tônica do momento, né? Mas, assim, muito obrigado, Ângelo, e precisando, as portas aqui estão sempre abertas, tá? Eu gostaria de terminar a minha fala agradecendo, né? Agradecer Dourados, né? Eu tive várias oportunidades de sair de Dourados para o Mato Grosso, né? Talvez financeiramente poderia estar muito melhor que eu estou hoje, mas eu não tenho arrependimento nenhum, porque é a cidade que eu escolhi para morar, né? Eu morei, vim que meu pai me trouxe, mas escolhi depois de formado para morar, constituir minha família, já tenho netos, né? Então, para mim, é uma satisfação grande morar em Dourados, né? E eu vejo que nós precisamos voltar àquela retórica inicial que nós começamos a nossa fala aqui, de unir Dourados, unir as pessoas de bem, unir assim, sem demagogia, sem falar, vou unir para o cara ter o benefício próprio, unir para que nós possamos ter um desenvolvimento regional. Nós estamos aqui, vários empresários vindo para morar em Dourados, né? Tem um caso do maior plantador de soja que está trazendo toda a logística dele para Dourados. Nós temos essas indústrias que foram citadas, nós temos centro médico, centro odontológico, supermercado, enfim, toda a estrutura logística aqui dessas 33 cidades, e nós devemos preservar bem nossa cidade para melhorar a nossa qualidade de vida. E o Sindicato Rural, ele vem para contribuir, vem para ter, hoje eu tenho uma diretoria, as diretorias, com certeza o Nilson tem na sede, pessoas, cabeças muito boas, né? E se nós pudermos, né? Por exemplo, Ferroeste, nós discutimos Ferroeste, assim, talvez nós nem tenhamos traçado aqui. Dourados é uma cidade de grande potencial, polo, e de repente nós podemos ficar
assim, margem dela. vem um político aí, não deu por causa disso, é que vocês estão perto da aldeia indígena, 1 quilômetro para lá, 1 quilômetro para cá, não dá para trazer, mas passar Maracaju passa, passar em tal lugar passa, né? Então, não é questão de ser apaixonado por Dourados, para o desenvolvimento de Dourados. E o Sindicato Rural está aqui para discutir e valorizar não só Dourados, como toda a região da Grande Dourados. Presidente, Eu suas quero agradecer, então, aos diretores da mesa e aos diretores da Associação Comercial e Empresarial de Dourados, que sempre está acompanhando as nossas atividades, incentivando as nossas atividades, bem como os seguidores pela nossa mídia. E agradecer em especial, então, ao Ângelo Sérgio Mendes, o presidente do Sindicato Rural, e dizer que a sede, ela procura sempre estar se adaptando, mas não vai deixar nunca de atender os anseios e os projetos que foram desenvolvidos há mais de 20 anos. Como esse projeto Despertar para o Trabalho e a Roda Empresarial, se não pode ser feita de uma maneira, a gente está fazendo de outra, mas a gente vai sempre persistir, vai ter a coragem, a disposição e vontade e desejo de sempre estar atendendo os anseios da nossa sociedade, porque a sede, ela extrapola até os anseios do próprio associado, como ela vive para a coletividade. Agradecer a sua desenvoltura, César. Nós sabemos que você tem a sua capacidade, o seu conhecimento e também a sua disponibilidade, estando aqui nesse momento, dando para nós essa contribuição. Muito obrigado a você e a todos que nos seguiram até esse momento. Bacana. Obrigado a todos, então. Obrigado novamente ao Ângelo, né? E até a próxima roda empresarial aí, com mais uma discussão interessante para a classe empresarial. Abraço.